E domingo é dia de decisão para o Santos no Campeonato Paulista. Vai saber se vai se classificar ou não para as quartas de final do Campeonato Estadual. Vale lembrar que na atual gestão do presidente Andrés Rueda, o Santos conseguiu a proeza de nos 2 últimos anos ficar de fora. Também chegou a brigar contra o rebaixamento. Esse ano a gente meio que livrou desse fantasma de rebaixamento um pouco mais cedo, mas ainda não estamos garantidos no mata-mata e infelizmente não depende só da gente. Dependeria só do Santos se tivéssemos vencido o Corinthians na Vila Belmiro. Aí sim, uma vitória contra Ituano seria completamente suficiente para ir à próxima fase do Campeonato Estadual. Então vamos mostrar aqui o contexto, porque teve clubes aí que vão jogar no final de semana, que jogaram no meio desta semana. O Santos que teve a famosa semana livre, né, que o técnico Odair Helma tanto queria para trabalhar esse time. Então vamos falar sobre esse contexto e, obviamente, as contas, o que é necessário para que o Santos avance de fase, tá certo? Mas lembrando que é uma excelente oportunidade para que você faça o seu cadastro lá na PagBet, que tem as cotações mais altas do mercado. O link está na descrição. Então, se você está confiante que o Santos vai se classificar, vai conseguir uma vitória, aposta lá no Santos, aposta também em Botafogo e São Paulo. Tem vários jogos para você apostar, não só do Campeonato Paulista, mas também de outros estaduais, de ligas do mundo também. Então tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Me fala aqui embaixo se você tá confiante numa classificação do Santos ou não. Antes da gente falar sobre as contas, eu anotei aqui no meu caderninho os jogos tanto do Botafogo como também do Ituano, porque contra o Corinthians, o Odair Helman meio que falou assim: olha, a gente não venceu o Corinthians porque a gente também teve uma certa dificuldade na parte física, porque o Corinthians não teve jogo da Copa do Brasil, então o Corinthians teve a semana livre para se preparar para enfrentar a gente. Se o Santos tivesse essa semana livre, poderia ser diferente o resultado, por questão física e blá blá blá. Tá bom. Eu não me convence muito, né, esse argumento do Odair Helman, mas tá bom. Só que agora o jogo virou. Botafogo, que enfrenta o São Paulo, não teve semana livre. Teve jogo na quarta-feira pela Copa do Brasil. São Paulo não jogou. O Santos não jogou. E o Ituano jogou. Ó, tem até aqui, ó. O Parnaíba e Botafogo ficaram no 0-0. O jogo foi disputado lá no Piauí. Então, uma viagem longa, né, desgastante. O Botafogo acabou se classificando, apesar do empate. Vai pegar o São Paulo. E o Ituano, né, que pega o Santos, jogou lá em Manaus. Jogou contra o Princesa de Solimões 1-1 a partida. O Ituano, por conta do ranking, né, da CBF, ficou com a classificação. Então, meu amigo Odair Helman, se essa foi a justificativa contra o Corinthians, então o Santos tem mais que obrigação de se classificar diante do Ituano. Mas vamos aqui às contas, né? O grupo A, o Bragantino já está classificado, então assim, o que pode acontecer com o Bragantino é ficar em segundo lugar caso o Botafogo vença e também consiga vencer ali no critério de desempate em gols, né? Porque o Botafogo aí se iguala a uma pontuação de vitórias, aliás, número de vitórias, até me confundi aqui, número de vitórias do Bragantino, e aí, né, o critério de desempate seria os gols. Mas aí não interessa pra gente, né? O que interessa aqui é o Santos se classificar. E pro Santos se classificar, o Santos que tem o mesmo número de pontos do Botafogo, precisa torcer para um tropeço do Botafogo, ou seja, um cenário. O Santos vence o Ituano e o Botafogo ou empata ou perde para o São Paulo. Se o São Paulo vencer, por exemplo, a equipe do Botafogo, aí o Santos com o empate consegue também se classificar. Então assim, muitos de vocês me perguntam: Nájila, você acha que o Santos se classifica? O Santos precisa vencer o Ituano, gente. Precisa vencer o Ituano. E acho que vence, tá? Acho que o Santos vence. Só que a gente não tem como prever se o São Paulo vai vencer, se vai vencer o Botafogo. Até porque, se a gente olhar aqui, o São Paulo tá empatado com o mesmo número de pontos que o Água Santa. Se o Água Santa vence e o São Paulo não vence,
o São Paulo vai disputar as quartas de final fora do Morumbi. Então imagino que o São Paulo entra motivado, querendo garantir esse primeiro lugar do grupo B, tá certo? E o Ituano, falando ainda aqui, precisa vencer o Santos por conta de 2 cenários. Pode se classificar, dependendo do que acontecer com o São Bento, e pode também ser rebaixado, porque o Ituano tem a mesma pontuação, não, tem 1 ponto a mais que a Ferroviária. E, a Portuguesa tá com 7 pontos. Então, corre risco do Ituano, sim, até mesmo São Bento, né? Cair para a 2ª divisão do Campeonato Paulista. Então, é um jogo extremamente importante também para a equipe do Ituano. Então, não é jogo fácil nem para o Santos, não é jogo fácil nem para o São Paulo, nem para o Botafogo, nem para o Ituano, enfim. É um jogo que vai dar muitas emoções. E lembrando, as partidas acontecem no mesmo horário, tá certo? Então, às 16 horas de domingo, estaremos com um olho no jogo do Santos e o outro no jogo entre Botafogo e São Paulo. Me fala aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer, se você tá confiante ou não pela classificação do Santos, tá certo? E não esquece lá na PagBet as maiores cotações, as melhores, para que você faça a sua aposta. Link está na descrição. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.